Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e trazendo aqui para vocês mais um programa. E hoje nós vamos falar de um jovem muito especial, um jovem que é um exemplo para todos nós, um jovem que viveu uma vida de santidade e que da publicação desse programa vai ser beatificado. Hoje nós vamos falar sobre Carlo Acutis. E para falar um pouco sobre ele, aqui comigo a minha irmã Bruna. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, Carlo Acutis. Retornando após alguns programas sem aparecer, Marciane. Olá, galera, eu tava com saudade, é o que eu tenho pra dizer nessa abertura. E, mais uma vez aqui conosco, Pedro. Eu só quero dizer assim, ó, aos nerds da computação, vocês têm um lugar garantido no céu. Mas tem que batalhar, tá? Não é tão garantido assim. É garantido, pero não muito. Garantido, mas... Porém não. Mas... É isso aí, galera. Então vamos bater esse papo sobre Carlo Acutis. Então vem aqui, pega o seu café, vem aproveitar esse episódio e ouvir, conhecer um pouco sobre este novo beato da nossa igreja. Una persona come tante altre, con sorriso che sa contagiare. Então, vamos falar sobre Carlo Acutis, né? Você que está ouvindo aqui, provavelmente na publicação desse podcast vai ser 2 dias antes, né, da missa onde Carlo Acutis vai ser beatificado. Talvez quando você estiver ouvindo isso daqui, talvez ele já seja um beato. Então, quem que foi Carlo Acutis? Segundo o Vatican News, para quem não sabe, quem era Carlo Acutis? Carlo Acutis era um jovem. O que este jovem fez de extraordinário na vida? A única coisa que ele fez na vida foi ser apaixonado por Jesus Eucarístico. Só que já morri de amores, entendeu? E a matéria é bem legal, bem bonita. O Carlo Acutis, ele é de uma mesma geração que todos os que estão gravando aqui esse episódio, né? Ele nasceu em Londres em 91 e viveu em Milão. Mas exatamente dia 3 de maio de 1991. Isso, o José tem dados mais corretos que eu. Mais precisas, eu diria. Não mais corretas. Mais precisas, isso. E ele morreu aos 15 anos de leucemia fulminante. Então, isso foi em 2006. Depois a gente pode falar um pouquinho mais assim, sobre a morte. Ele foi um jovem do nosso tempo, né? Isso que é o... Eu só dei uma resumida. O que ele foi assim, tipo, bem rápido. É uma coisa que... O Carlo Acutis, ele é aquele exemplo para quando a gente fala da vida dos santos, aí a pessoa fica, mas isso foi naquele tempo, agora não dá para viver. Dá para viver sim, Carlo Acutis viveu, por que tu não pode? Cria vergonha na tua cara, é mais ou menos por aí. Ou então, que para ser santo, para você viver bem o catolicismo, você tem que ser completamente desligado do mundo atual. Né? Também. O cara programava site. Não pode, tem coisa errada aí. Sabe? Então isso é muito legal, ele é completamente da geração... É gente como a gente. Ele é um jovem bem inserido, né? Totalmente inserido, assim, nas coisas do mundo, né? Na escola, nos serviços, na tecnologia, né? O Pedro fez essa entrada ali brincando, justamente porque uma das coisas que se fala do Carlo Acutis é que ele era um grande programador, né? Então ele tinha um conhecimento muito grande, assim, em programação. Realmente. Como ele tinha um grande amor por serviço, por fazer serviços sociais, né, por ajudar os outros, então ele fez sites para ajudar nisso, né, sites para que pudesse ajudar nesse sentido. Uma das coisas que se conta é que quando ele estava na escola onde estudava, na matéria de ensino religioso, eles foram fazer uma campanha para incentivar as pessoas a se envolverem em obras sociais. E daí ele, por iniciativa própria, resolveu fazer um site para a escola, para esse projeto, para ajudar a divulgar o projeto, para ajudar a atrair mais pessoas. Então, assim, ele colocava essa habilidade dele assim, Carlo Acutis era amor. Ele era Ministério de Universidades Renovadas, entendeu? Era sem saber. Mesmo espírito, mais ou menos. É o mesmo espírito. Mas É que, na verdade, eu percebo assim, ó, que dentre os santos, né, todos os santos, eu acho que sem exceção, eles acabavam usando do mundo que eles viviam, da realidade que eles estavam, para conseguir atingir essa santidade. E um exemplo muito interessante que eu lembro, agora fugindo um pouco, é para Santa Teresinha, quando ela faz uma analogia de elevador. Santa Teresinha, ela viveu, daí ela é uma santa que ela viveu no final dos anos 1800, né, no final do século 17. Não, 19, perdão.
final do século XIX. É muito interessante porque quando eu li o livro dela falando sobre isso, eu cheguei, cara, existia elevador na época dela? E a gente pode perceber agora que Carla Cutis existia site na época dele. Pensa só, no futuro as pessoas vão ler a biografia dele e tudo mais e ver, caraca, existia site na época desse santo aqui. É uma coisa que a gente... Um dia as pessoas vão ler a nossa história e vão dizer, caraca, no tempo desses santos tinha podcast. Que me dera. Quem me dera ter a minha história do dia, né? Mas eu consegui chegar nesse nível. Mas eu não sei também, mas eu tô tentando, né? Ô Pedro, é interessante ter feito essa analogia. Ô Pedro, é bem interessante você ter feito essa comparação com Santa Terezinha, porque acho que outra coisa que vai ter um paralelo entre Carla Cutis e Santa Terezinha é porque o Carla Cutis é também um daqueles santos que ele teve um amadurecimento espiritual muito cedo. Ele desde pequeno assim ele demonstrou uma devoção muito grande, tanto que ele conseguiu uma autorização especial para fazer a Eucaristia aos 7 anos de idade, né? A primeira comunhão dele ele aos 7 anos de idade, num convento de clausura das Clarissas, que ele gostava muito de visitar e ele tinha amizade com as Clarissas. Então ele sempre demonstrou assim uma grande intimidade assim com Deus, assim desde muito cedo, algo que Santa Terezinha também mostrava. E há esse paralelo que eu acho que é interessante, que é uma coisa que quando eu li Histórias de uma Alma me fascinou, e estudando um pouco sobre a vida de Carla Cutis me fascina também, é porque às vezes quando se pensa em santos, temos santos que tem sempre muito coisas extraordinárias, assim, milagres, assim. Mas Carla Cutis é o tipo santo que o extraordinário dele está nas coisas ordinárias. Na verdade, ele não fez nada, tipo, absurdamente, assim, que as pessoas pensam, nossa, que absurdo. Mas ele viveu com intensidade o dia a dia dele. É interessante, por exemplo, assim, um jovem, um adolescente, né, com 14, 13 anos, fazer um site, não é a coisa mais comum que existe. Mas tem bastante casos por aí e tudo mais, tem bastante adolescentes que conseguem trabalhar com isso tranquilamente. Agora, a maravilha que ele fez estava no amor que ele sentia. E Santa Terezinha é outra santa que, por exemplo, por ver a história dela, quando o pessoal pergunta pra mim, o que a Santa Terezinha fez? Eu falava nada demais. Por quê? Porque a beleza dela tava na simplicidade. Não, sempre que eu só fazendo paralelo de Santa Terezinha, quando perguntam pra mim que ela entrou no convento aos 15 anos quando não podia. Isso aí é a coisa mais extraordinária que ela fez, assim, tipo, de revolucionar, tipo, muito wow, que ninguém fez. E pra Carla Cutis seria, por exemplo, ele fez, né, tanto a primeira comunhão quanto a crisma em idades bem mais óbvias, a comunhão com 7 anos, e a crisma agora eu não tô lembrando certo, mas eu acho que ele fez por volta de 11, 12 anos, ele recebeu a crisma. E uma coisa que eu achei interessante, porque eu li uma entrevista da mãe do Carla Cutis, e que, assim, a gente vai fazer um paralelo com Santa Terezinha, porque foi uma referência agora que a gente pegou. A Santa Terezinha, se a gente for ver, ela foi criada em um lar extremamente católico, né? Tinha todo um incentivo muito grande. A mãe do Carlo, ela diz que ela que foi catequizada por ele. Foi ao contrário, porque por mais que ela seja católica, mas quem realmente tinha um grande amor por Deus e que ensinou o que era ser cristão, que era ser católico, foi ele. Ele levava uma profundidade, né, para as pessoas ali tudo. Isso. Os amigos, os professores, ele realmente mostrava assim um grande amor, né, pela Eucaristia, pela Senhora, um amor pelos pobres, né, sempre ajudava todas as pessoas, né, de forma gratuita, né, e colocava os dons dele, o que ele tinha de qualidade. Essa questão, ele se destacava principalmente nessa parte de informática e em matemática. Márcio, fez o paralelo com você, Márcio, conosco. E ele se oferecia muitas vezes para dar aula para as outras pessoas, né, ajudava aqueles que tinham dificuldade. Né? Então, tem vários episódios dele assim, de ele ajudar pessoas que não conseguiam compreender a matéria. Ele dedica tempo para ensinar. São coisas tipo tão assim fáceis, qualquer um faz, sabe? Mas
aquela coisa tipo de colocar o amor. Só que não é aquela coisa de tipo, somente colocar o amor para o próximo, porque é algo bonito e tudo mais, mas pode se tornar vazio. Mas o amor a Deus ele conseguia trazer no próximo. Ele conseguia amar a Deus no próximo, não simplesmente amar o próximo. A forma de amar a Deus era amando o próximo. Sim. Isso é muito importante você ressaltar isso, porque até um episódio que ele mesmo faz reflexão, que ele gostava uma das coisas que ele achava muito importante era essa questão do serviço, mas ele falava que não podia ser filantropia, né? Ou seja, simplesmente ação, você precisava ter o amor de Deus naquele serviço social, não podia ser só um serviço, só um trabalho, pura filantropia, não precisava ser caridade, é amor de Deus, né? Então é bem importante ressaltar isso daí, porque era uma coisa que Carlo Acutis batia e realmente é importante pra nós, assim. Meu Deus, ele tinha 15 anos, cara. Tipo, faleceu com 15 anos. E nesse ponto ele era genial, cara, porque com 15 anos eu não pensava nisso. Não, agora vamos parar um segundo. O que a gente fazia aos 15 anos? Você ouvinte, se você tem 15 anos, o que você tá fazendo com a tua vida? Não vai deprimir as pessoas, Bruna. Não, é um segundo pra... Não, é só aquele um segundo pra gente poder dar o que você pode fazer mais com a sua vida. Eu jogava Play 2. Tá. Ele jogava PlayStation. Tá no caminho, hein? Tá no caminho, Pedro. Mas eu vi uma... Eu acho que... Você, jovem adolescente que joga Play, tá? A questão é, não fique somente no Play. Por exemplo, eu vi que a mãe E dele joga falou... com amor. Eu vi que acho que foi numa entrevista que a mãe dele falou, né? Que ele mesmo um dia pegou e falou assim que ele gostava, mas ele não queria que aquilo distanciasse de Deus, então ele decidiu que ele só ia jogar videogame uma vez por semana. Olha o jejum aí. Foi uma decisão Abstinência. dele. Não foi ninguém que mandou ele fazer, foi uma decisão dele. Ele mesmo refletiu, ele falou que aquilo não podia afastar ele de Deus, então ele ia jogar uma vez por semana somente. Aí eu acho que entra o pensamento que eu tenho uma filhada que é adolescente, ela me perguntou assim já sobre questão de o pecado, o que é pecado, porque eu não posso, por que as pessoas, ela veio assim pra mim, ela tava com 11 anos na época, Dinda, as pessoas não querem pecar porque tem medo do inferno ou porque elas têm medo de deixar Deus chateado? Eu amo essa menina, cara. Todos amamos. Então, às vezes a gente olha assim, isso aqui não é realmente pecado, não é pecado você jogar um videogame, você assistir série na Netflix, você ler livros de ficção, não é pecado. Mas você tem que ver, isso que tá atrapalhando a minha vida, isso tá fazendo com que eu deixe Deus de lado, porque às vezes pode estar fazendo isso. Então você tem que ter a atitude de ver os seus limites. Porque você é uma maturidade, cara, com 15 anos de entender isso. Porque o Carlos, beleza, ele fazia isso, jogava videogame, jogava futebol também, né? Ele gostava de se encontrar com os amigos dele para jogar futebol. Ele gostava muito de animais, né? Ele tinha os cachorros, ele gostava de passear com os cachorros também. Ele fazia essas coisas, mas ele ia na missa todos os dias. Ele rezava o rosário todos os dias. O rosário. Ele lia a palavra. O professor de religião, de ensino religioso dele na turma, às vezes quando esquecia alguma coisa, perguntava pro Carlos que daí dizia as passagens, quando o professor esquecia. É muito nojento, né? Assim, tipo, com todo respeito agora. Eu vou chamar de Beato já, porque, né, falta um pouquinho de dia. Mas então, né, todo respeito ao jovem que vai ser beatificado, tipo, cara. Meu Deus. Carlo Acutis. Eu acho engraçado. Mas era realmente por causa do amor que ele tinha. Sim. Eu acho engraçado essa questão, tipo, é uma questão minha com a palavra beato, na verdade. Porque eu tive um chefe uma vez que, por eu viver na igreja, segundo ele, né? Aí ele me chamava de beata. Só que ele falava pra tirar sarro da minha cara, né? Eu só olhava assim, amém, assim seja. Um dia eu chego lá. Aí ele parou. Droga, eu tava acolhendo a profecia e ele parou a gente. Ele me faz lembrar muito de outra beata, muito importante pra minha vida. Beata Chiara Lute. Italiano também. Nós vamos fazer um programa no futuro comentando com ela mais a fundo. Então eu vou pedir pra ela comentar muito aqui. A gente vai a gente tem que fazer sobre Chiara Petrilho também. Tá, Pedro, você já está convidado para fazer esse programa sobre Chiara Lute, já que você declarou o seu amor por ela.
É interessante, na verdade, essa questão da Beata Caralute com coisa, porque a gente pode ver uma geração de futuros santos, né, canonizados e tal, mas tá tendo uma geração. Às vezes a gente pensa que, nossa, parou, porque a única forma de ser santo é ter nascido antigamente. Chiara Petrilho, né, coincidentemente ou não tem o mesmo nome de Chiara Lute, ela também é dessa nossa época. E ela também tem um testemunho maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, tipo, já temos mais um aí. Vamos guardar pro futuro esses. Mas tá, que eu ia falar ali. Eu tava vendo um stand-up e daí o humorista ele falou assim: assim, eu sou católico. Tem algum católico aqui? Em silêncio, assim, sabe? Ninguém grita. É católico. Santa Amanda não, assim, diz que é católico. Eu queria ver uma pessoa, sei lá, de 25 anos, eu sou católico. E eu só olhando, assim, pô, eu queria estar aí nesse stand-up pra gritar. E eu fiquei pensando, sabe? Porque as pessoas, a gente vê, sempre falam que a igreja tá morrendo. Tá bom que falam que a igreja tá morrendo desde que ela começou, né? Esse tempo atrás. Eu tô morrendo desde que eu nasci. Esse tempo atrás, uma pessoa falou pra mim: porque se a igreja não mudar, a igreja vai ser cancelada. Então, assim, o querido da igreja está sendo cancelada desde a época de Jesus. São Paulo queria cancelar a igreja. Sabe? Muita lacração em cima da igreja. Tipo, a igreja não tá aqui pra lacrar, como diz. A igreja tá pra fazer o que é certo. E sempre ficam falando, não, porque a igreja católica não tem graça, os jovens não se interessam. Então, como não tem graça? A graça é abundante. Né? Como é que não? Tipo, poxa, falar que os jovens não são mais interessados pela igreja e a gente tendo beatos agora, que são da geração atual, mas sabe? Eu acho, Bruna, aí eu acho que brasileiro, o Guido, é Guido, né? Ô, Bruna, eu acho que mas aí cabe uma reflexão nossa também, sabe? De certa forma, assim, nós que estamos inseridos, para aqueles que estão ouvindo, que estão inserindo, de que forma é que a gente se dialoga com os jovens que estão à nossa volta e que talvez não participam da igreja? Acho que isso é muito importante. Eu acho que, de certa forma, é importante fazer uma crítica de tipo, o jovem não se interessa pela igreja. De certa forma, eu vou ser bem sincero que eu vou concordar um pouquinho, sabe? Sim. Vou concordar um pouco. A gente não pode entrar numa bolha e dizer assim, não, sim. Eu não vou deixar de existir. Porque a graça de Deus age. A igreja nunca vai acabar. Só que vai da nossa reflexão de a gente entender assim, o que a gente, como um católico, a gente faz para alcançar aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? De que forma que a gente fala com elas, né? Eu acho bem interessante uma coisa ali que se fala sobre Carlo, que ele procurava ver uma dele, ele dava um testemunho, mas ele mesmo falava que só o testemunho também não é importante. Ele falava que a palavra também é importante. Então ele falava com os amigos dele sobre a Eucaristia, ele explicava o que era a Eucaristia para eles, ele falava dos milagres eucarísticos, ele falava das aparições de Nossa Senhora, ele sabia, ele lia e estudava as coisas para poder explicar para os outros. Então, e não era só palavras, ele ia, mostrava no catecismo, ele mostrava documentos, ele mostrava tudo aquilo que a igreja falava, sabe? E realmente assim, e aquilo aliado com o testemunho dele, com a vivência dele. Então eram as duas coisas juntas, aquilo atraía. Tanto que tem vários testemunhos de muitas pessoas que se converteram, né? De jovens de amigo dele, né? Um dos grandes amigos dele, um grande amigo dele, um dos melhores amigos dele, não era católico, eles se conheceram desde criança. E por causa da amizade com o Carlo, ele decidiu se batizar na igreja católica. Se batizar e depois ser lutista, né? Então decidiu ser católico por causa da amizade com o Carlo. A gente tem que ver como que a gente tá chegando nos jovens. Eu tive essa semana uma situação que eu pensei muito no José, tá? Porque o José, quando ele começou na igreja, vou passar por cima, tá, José? Só pra comentar. Teve a experiência de você era roqueiro, né? E uma das coisas que fez você começar a gostar de umas músicas católicas foi acabar escutando rock católico, né? Eu tô num grupo no WhatsApp que são de pessoas do Brasil inteiro, né? Jovens, assim. E um menino perguntou se a banda Yahvé era uma banda boa pra se escutar. E eu toda empolgada, tipo, sim, é uma banda ótima, não sei o quê. Tipo,
E daí umas pessoas começam, mas aqui é rock, né? E não acho que rock combina com o catolicismo. Não dá pra escutar uma música assim pra igreja. Daí eu assim, olha, assim, em questão de igreja, escutar, talvez colocar na missa, eu concordo que não, mas pra começar... O cara quer escutar no quarto dele, não quer escutar na igreja. Exato, o menino tava querendo saber se, tipo, é uma banda legal, por exemplo, pra eu, em vez de escutar um Metallica, escutar isso? Sabe, começar a santificar... Não que não possa escutar as músicas seculares, mas se eu quero começar a santificar o que eu escuto, melhorar o que eu escuto, tem algum problema em escutar isso aqui? Vocês conhecem essa banda, né? Eles sabem isso. Era um menino, tipo, de 14 anos. E daí eu me identifiquei. Sabe, eu olhei assim pra ele, eu me identifiquei essa coisa de... Não, escuta. Daí eu peguei e falei de outras bandas que o José me apresentou quando eu era mais adolescente, que eu escutava. Então, Iavé, Cerimônia, que eram bandas de rock. Pro menino se empolgar. Que é um menino que agora tá tendo uma vida mais ativa na igreja. Eu acho que tem outra coisa. Tem um professor meu que ele fez um comentário na semana, a gente tendo aula de antropologia aqui na Faculdade de Filosofia, e ele estava falando sobre Nietzsche, a gente. E ele fez um comentário que foi bem interessante. Ele falou que Nietzsche ele é uma coisa que atrai muito as pessoas lerem Nietzsche, porque Nietzsche é um filósofo ateu, né, tudo, mas boa parte dos livros dele são escritos na forma de romance. Ele é meio que um romance filosófico, então ele coloca as ideias filosóficas dele não muitas vezes como um tratado, mas como um romance. E tá na boca dos personagens, tá ali, o que torna a leitura mais atraente. E ele falou assim, o que muitas vezes tá faltando na Igreja Católica é a gente tá inserido no mundo cultural. Muitas vezes não com uma mensagem explícita, não com que você vai colocar, vai fazer um filme explicitamente católico, por exemplo. Mas você vai colocar os valores ali. Então, às vezes, seja na música, Então, às vezes falta isso. Então, eu acho que isso é uma questão de alcançar os jovens. E é uma coisa que, de certa forma, se vê na vida do Carlo Acutis, né? Claro que ele fez uma coisa até mais explícita, né? De usar um site para falar sobre os milagres eucarísticos. Mas isso vale para outras coisas, né? Então, mas ele jogava futebol, ele era inserido dele, inserido com os amigos, as escolas, sem deixar de toda a espiritualidade dele, que era muito profunda. Ele era aquele exemplo, de fato, de estar no mundo, mas não ser do mundo. Exatamente. Aproveitar as coisas boas do mundo. Sim. Eu gosto muito da fotinho dele, criança, vestido de Homem-Aranha. Porque... Assim, não que não... Que você é apaixonada pelo Homem-Aranha. Só desculpa, Pedro. Não, Pedro, ela é apaixonada por você. É só pelo personagem. Não entendo. Não, agora eu vou fazer a declaração constrangedora assim. Não, Homem-Aranha não existe, fica tranquilo, Pedro. Fica tranquilo, Pedro, Homem-Aranha não existe. Homem-Aranha é que eu existo. Não tem competição. Exatamente, então daí a competição tá de boa, Pedro. Mas, assim, porque o pessoal fica muito nessa, tipo... Mas você pode gostar, e eu acho muito legal ver que o pensamento, ninguém nasce santo, você se torna santo. Então, e não era errado, eles faziam aquilo ali sendo completamente criança. Não é que 100% das mensagens que ele falava era Deus, Deus, Deus. Sabe? Mas 100% das mensagens que tu poderia ler nele, as ações dele, era Deus. Exato. Todas as ações dele tinham algo de Deus, mesmo quando ele não estava falando de Deus. E eu acho muito legal, porque o pessoal tem muito... Eu lembro quando eu fui professora de educação infantil, uma época, né, eu faço faculdade de pedagogia, e tem muito esse medo de deixar as crianças consumirem desenhos, quadrinhos e filme que é da Disney, da Marvel, porque, né? No final alguém vai falar que é do demônio. Cheio de mensagem subliminar? Sim, e é engraçado porque eu tinha essa vez, não pode vestir de super-herói, não sei o quê. Acho muito bonitinho colocar a criança, incentivar a criança a se vestir, sei lá, colocar a criança vestida de padre. A criança gosta? Por que não, né? Sei lá. Mas qual o problema de deixar a criança se vestir de um super-herói, sabe? É bonito. E você pode mostrar, olha, o super-herói faz tais coisas que são certas. E você pode ensinar o que é correto para a criança, a moral, bate com a Igreja Católica, com a nossa moral, em atitudes que o super-herói tem. Tipo, o Batman não mata. Aqui, ó, que legal. Ele combate quem é errado, mas ele não mata, entende? Dando os exemplos.
Então eu acho importante. Sim, e tipo, eu vejo as crianças, elas normalmente têm duas coisas nos super-heróis que atraem bastante. Uma são os superpoderes, né? E a outra é o fato de ajudar todo mundo. Então, essa coisa da criança querer ajudar as pessoas e às vezes querer ter poderes para ajudar as pessoas. Cara, isso é muito bonito, deixa acontecer. É que nem o pessoal que tipo, imagens que viralizam todo ano, sempre tem alguma filmar. Esse ano não, né? Mas esse ano foi a parte. Mas todo ano tem algum videozinho assim de criança, na Via Crucis, e a criança querendo, tipo, salvar Jesus. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava meio bolada. Por que de novo isso, cara? Que? Eu ficava meio indignada, tipo, na minha cabeça. Ninguém vai ajudar? Eu não falava nada, mas eu ficava, por que todo ano isso? Saudade. Talvez a Carla Curtis fosse o jovem que tentasse salvar Jesus na Via Sacra. Olha só. Sabe? Acho bem possível. Teve um ano que a gente fez o teatro, eu e o José, na nossa paróquia, e o José foi Jesus. E um amigo nosso que tava de guarda, ele disse que ele escutou um menininho que ficava assim da mãe: ô mãe, não deixa eu fazer isso, mãe! E que o menininho queria salvar. Ai, gente, a inocência é uma coisa linda. Isso é muito lindo, sabe? Daí é complicado também, que tipo, eu tenho uma imagem bem clássica da criança tipo, erguendo Jesus. E daí pra explicar pra criança, não, então tem que deixar continuar, Jesus vai cair de novo, deixa ele lá, deixa fazer o teatro, criança. Mas voltando um pouquinho pro Carlo Acutis mesmo, pra gente não se desviar tanto do assunto. Mas assim, vou ter outras coisas, né, que a gente fala muito do Carlo Acutis, né, então, desse lado espiritual dele, né, então, ele buscava muito ajudar, né, os moradores de rua. Ele gostava, assim, ele tirava da mesada dele, né, e doava, sempre dava esmolas, né, pros moradores de rua. Tem um testemunho até de um morador de rua que ele fala que uma amiga dele estava muito doente e o Carlo Curtis ficou sabendo, o Carlo Curtis é jovem, principalmente, desde adolescente, e o Carlo Curtis, daí com a mãe dele, foi ajudar esse mendigo a conseguir levar a amiga desse morador de rua para um centro de reabilitação, conseguir internar, né? E ele fala, né, que foi a primeira vez que alguém se importou com ele de verdade, foi o Carlo Acutis se importando com ele, nesse morador de rua, fala. E algo que é interessante, que esse lado, ele diz que veio-se muito impactado pela devoção que o Carlo Acutis tinha com São Francisco de Assis e Santo Antônio de Pádua. Ele sempre ficou muito encantado pelo exemplo deles, e ele tentava então viver essa vida de simplicidade, daí ajudar os pobres. Tudo. Ele recolhia, ele sempre pedia para os pais para guardar os restos das comidas para poder levar para os moradores de rua. E daí também tem o ponto de você falar com a pessoa sem se importar com de onde ela veio, assim, sem se importar no ponto assim, tipo, olha, não importa se você é, sei lá, brasileiro ou não é, no nosso caso, se você é católico ou não é católico, sabe? Ele falava com todo mundo como uma pessoa, como ser humano digno que todo mundo é. Então isso é algo importante. Você falou de não se importar, né? Tem o caso que ele tinha um funcionário, né, que trabalhava na casa deles, que ele era hindu, né, do hinduísmo, inclusive de uma casta sacerdotal dentro do hinduísmo. Ele trabalhava daí para a família do Carlo Acutis, e o Carlo começou a conversar com a pessoa e falou que ele gostava, que era uma pessoa muito boa, mas começou a falar da Igreja Católica e falou assim: olha, sei que você é feliz no hinduísmo, você vai ser mais feliz ainda na Igreja Católica. Ele começou a explicar para esse senhor. E começou a explicar para esse senhor sobre tudo, sobre a Igreja Católica, tudo. E esse homem, ele fala que daí ele, por causa de todo o exemplo do Carlos que ele tinha, então ele decidiu entrar na Igreja Católica, ele decidiu batizar, depois uma prima dele também acabou se batizando, também tudo. Então ele sempre tinha esse contato com as pessoas da religião, ele queria muito que as pessoas, ele ia conversar com preconceito, não era preconceito, não era nenhum preconceito, ele queria, mas é porque ele era tão apaixonado, ele era tão feliz na Igreja Católica que ele queria que todas as pessoas experimentassem essa felicidade. É uma felicidade que a gente vive, né? Por exemplo, assim, talvez quando a gente fica mais adulto, a gente fica um pouco mais amargo. Não deveria, mas... quando eu entrei na igreja, cara, o mundo tinha que ser católico, cara, porque eu sou super feliz, cara, você vai ser feliz. E entrava numa coisa assim, e é muito bonito isso, porque acho que a felicidade é a coisa que mais
nossa maior arma, nossa felicidade. Eu na adolescência eu já entrei num ritmo assim que, claro, eu mostrava que eu era feliz, eu queria as pessoas virassem católicas, mas eu sei que eu cheguei num nível que eu olhava assim, alguém ficava meio incomodado, assim, tá, me deixa em paz. Eu não preciso que todo mundo seja católico, mas eu quero ser católico, tá? Me deixa em paz. Isso é num outro sentido. Isso é num outro sentido, né? Mas, assim, eu digo... pela piada. A gente sempre tem a coragem de a gente apresentar, né? A gente apresentar a fé para as pessoas de uma maneira clara. Mas para isso, primeiro, a gente precisa buscar, a gente precisa conhecer. Não dá pra gente falar daquilo que a gente não conhece. Então, como que eu vou falar? Se eu não conheço, se eu não sou de fato apaixonado, como que eu vou falar? O Carlo conseguia falar e conseguia convencer as pessoas porque ele vivia aquilo profundamente. Como eu já falei, ele ia na missa todos os dias, ele rezava o rosário todos os dias, se confessava com frequência, ele sempre ficava em adoração. Antes, você ficava pelo menos meia hora antes, ou meia hora depois da missa, ele ficava em adoração, sabe? Então, assim, ele vivia profundamente essa fé dele, e isso desde muito novo. Então é por isso que ele viveu a santidade. E assim, né? Fala, Marcelo. E assim também, né? Se a gente for comparar, se eu tiver que defender duas pessoas, dá pra pegar vocês três, na verdade. Quem eu conheço melhor de vocês três? A Bruna. Então, se eu precisar defender, no caso eu vou defender todos vocês, mas se eu precisar defender alguém em particular, quem eu vou conseguir defender melhor? A Bruna, porque é quem eu conheço melhor. Então é a mesma coisa, eu vejo da mesma forma. Né, se eu conhecer de fato, eu vou conseguir defender muito mais e mostrar o meu amor por aquilo. Exatamente. E nisso a gente também vê um pouco de como ele conseguiu enfrentar a doença que ele teve, né? Porque, cara, ser um adolescente e estar no hospital é muito complicado, sabe? A doença dele foi bem fulminante, ele ficou cerca de 10 dias doente, somente. Primeiro, quando ele começou a passar mal, acharam que era só uma gripe, mas daí ele foi piorando, ele foi internado, os médicos foram dando outros diagnósticos, foram buscando, e de repente, quando descobriram que era leucemia, assim, já estava assim, praticamente todos os órgãos dele destruídos. Tanto que se destruiu tanto de os órgãos que ele não puderam, né, doar os órgãos dele para ninguém, não teve como aproveitar, infelizmente. E foram assim, cerca de 10 dias somente, assim, entre ele começar a assumir os sintomas até ele morrer. Muita esperança de um adolescente de 15 anos, né? Ele teve a morte cerebral no dia 11 de outubro, e daí no dia 2 de outubro em si, que daí o coração dele parou também, que daí a morte dele. Coisa que eu achei interessante são relatos de quando ele estava no hospital, que quando as enfermeiras perguntavam como ele estava, ele dizia que tinha gente muito pior do que ele pedia para não acordar a mãe dele, porque a mãe dele estava cansada. Então, exatamente. Assim, tem um médico que fala pra ele, tem um médico que diz que quando ele chegou pra perguntar se você tá, ele falou, bem? Daí o médico falou, bem? Tipo, meio incrédulo, né? Ele falou, existem pessoas piores. Daí o médico ficou, então... eu vou fazer só um parênteses, não vou entrar muito nisso, mas eu passei muito tempo no hospital e eu fico olhando assim, caraca, eu queria ter tido essa atitude, porque eu não tive, sendo sincera, eu ficava muito brava. Então, assim... e foi basicamente na mesma idade que ele morreu. Eu fiquei internada ali pelos meus 16 anos e eu não tive isso. E eu fico assim, poxa, agora eu faço eu queria ter sido mais santa nessa época. Porque isso vinha toda da espiritualidade dele, é que ele tinha uma consciência muito grande, né? Porque tem uma frase dele que ele vai dizer assim: nossa meta não deve ser o infinito, nossa meta deve ser o infinito, não o finito. O infinito é nossa pátria. Desde sempre somos esperados no céu. Então ele tinha muita consciência de que a gente está aqui de passagem, né? Estamos aqui de passagem. Então provavelmente por isso é que quando a doença veio, ele não se abalou. Os pais até falam que parece ele sabia que ele ia voltar para casa. Muitos os pais dele dizem que desvendo até alguns vídeos dele de antes, assim, que parece que tem um vídeo dele que ele pega e diz assim, engordei 70 quilos, mas estou pronto para o céu, alguma coisa assim. Motivo aí, certinho, eu acho. Meu Deus do céu, cara. Isso. Não, e assim, ó, a Bru deu o exemplo dela na adolescência, mas aí eu fiquei pensando em mim esses dias.
né? Porque, bom, a gente tá num contexto de uma pandemia, né? E aí, por morar com os meus pais, que são grupo de risco, quando eu tive ali uns sintomas, foi de uma virose comum, mas como a gente não sabe, né? Aí eu fui atrás para ver se era alguma coisa e fiquei 8 dias que eu fiquei esperando o resultado do exame e eu tava em casa, né? Só que eu tinha que ficar no quarto e eu já tava impaciente. Então, tipo, e foi agora, sabe? Não é algo que aconteceu lá atrás e eu já amadureci um montão depois. Não, eu tô aqui ainda, foi bem recente. Então, tipo, a gente compara assim e fica, caraca. Eu encontrei certinho que algumas semanas depois da morte do Carlo, a mãe dele acabou encontrando um vídeo dele, de 2 meses antes da morte, em que ele estava dizendo assim: engordei 70 quilos e estou destinado a morrer. Então, a mãe dele mesmo fala que, ele, tipo, repensando e tudo assim, ela falou que provavelmente o Carlo ele já tinha, né, já tinha sentido, né, talvez uma revelação divina que o tempo dele na Terra estava chegando ao fim, né? Então, e ele estava em extremamente paz. Isso é uma coisa de quem vive, você já vive uma intimidade com Deus. Quando a morte se aproxima, a pessoa não se desespera, porque ela tem certeza do que a espera e ela acaba desejando, na realidade, assim, Pra lá que ela sempre quis ir, né? Exatamente. É tipo, você vai fazer uma viagem que você sempre quis fazer. É tipo, é o pensamento assim que eu já tive conversas com algumas pessoas assim, não tenho medo de morrer. Porque, não eu, tá? Eu já escutei de pessoas assim, eu não tenho medo de morrer. Porque é a minha chance de ir pro céu. A minha única chance de poder ir pro céu é morrer, então eu não tenho medo de morrer. E eu ficava assim, tipo, caraca. As casas eram as carmelitas que eu convivia e elas falavam isso e eu ficava assim, como assim? E é o pensamento certo, né? Teve um episódio na minha vida muito interessante e, como todo bom católico, né, nós historicamente não temos medo de morrer, né? E a gente faz algumas reflexões sobre a morte e tudo mais, mesmo as reflexões que talvez Carla Acutis fazia. E daí na empresa, né, uma vez chegaram assim e falaram, né, a única certeza da vida é a morte. E eu olhei assim pra pessoa, é verdade, cara. É dos únicos confortos também. E, por um momento eu achei que eles pensaram que eu era um garoto suicida, mas não, era apenas devoto da Terezinha mesmo. Depois eu tive que explicar, não tô pensando em matar, tá? Às vezes as pessoas estão tão alheias a esse, né, esse pensamento, que assim, que às vezes a gente fala numa inocência de verdade, e as pessoas ficam achando que a gente tem, tipo, meu Deus, chama um psiquiatra. Eu só pensei alto, né? Mas é uma coisa interessante que às vezes a gente tem que pensar, né? Porque é sempre complicado, é sempre a gente sofre muito quando perde uma pessoa próxima. O medo da morte é uma coisa que acompanha a maioria das pessoas. Mas muitas vezes é por causa da falta disso, é por causa da incerteza, porque por a gente não viver uma proximidade tão grande com Deus, nós não temos uma certeza do céu, e daí a gente sofre com a morte por causa disso. A gente sofre porque aquela pessoa que a gente às vezes vai morrer, às vezes a gente não tem a certeza de que a pessoa vai para o céu, e daí a gente sofre por causa disso. Eu sinto muito que o sofrimento que vem em volta da morte, muito mais do que a saudade, ele se dá por causa disso. Muito mais do que o fato de não ter a pessoa próxima, ela se dá por causa disso. É uma reflexão minha, né? Então, cada um vai ter sua aqui não é uma questão, mas é uma coisa que eu percebo, que eu sinto que, pelo menos da minha parte, parece que o sofrimento vem muito mais por causa disso, por causa dessa incerteza, por a gente não ter essa intimidade tão grande com Deus, ao ponto de a gente ter certeza que Deus vai nos acolher no céu. E daí, então, a morte nos atormenta tanto. Sim, eu penso exatamente da mesma forma. Estava falando agora, eu estava lembrando de dois enterros que eu fui. Um já faz um pouco mais de tempo, era de uma pessoa bem próxima, e outra eu conhecia uma das filhas e tal. Mas
foram 2 enterros que eu posso dizer que foram lindos. Lindos, porque todo mundo, assim, que convivia com essas 2 pessoas, tipo, ela foi pro céu, sabe? E você sentia a paz, por mais que houvesse a tristeza, por mais que houvessem as lágrimas, mas você sentia a paz naquele momento. E foram 2 enterros, assim, que me marcaram muito positivamente. Isso a gente vê que geralmente as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ir em velório, cemitério. Conheço pessoas que não vão de jeito nenhum em cemitério, Também. sabe? E eu não sei se por desde muito nova ter tido que lidar com morte, talvez seja por isso, né? Mas pra mim assim, não é que eu fico... É meio complicado. Às vezes eu fico feliz, às vezes eu não fico feliz, certo? Porque a gente sente a dor da perda, isso é normal. Mas de certa forma eu fico feliz sabendo que a pessoa não tá sofrendo, que a pessoa pode estar no céu, sabe? Então, sei lá, pra mim, eu coloquei entre aspas, pra mim é fácil ir num velório. Talvez se nós tivéssemos indo quando aconteceu o velório de Carlos Acutis, a gente ficasse feliz, porque era um rapaz que a gente teria uma certeza. Poxa, uma certeza. Eu acredito. Os relatos que falam ali, se fala do velório dele, tudo, disse que o clima era muito esse mesmo, assim, sabe? Falo que até aconteceu uma coisa porque a missa dele, né, onde De corpo presente? acabou ao meio-dia, e daí tocava o sino, e daí quando acabou a missa começou a tocar o sino, porque era meio-dia. E ele, tipo assim, ele falou assim que era um velório, mas havia um clima festivo por causa da certeza da santidade de Carlo Acutis, né? Então Eu tô muito ficando interessante. arrepiada, assim. E é muito interessante. Tem e daí várias pessoas ali, né? Tem as irmãs Clarissas, que ele era muito próximo, convento que ele sempre ia, e elas falam assim que elas tinham uma grande amizade, elas percebiam quanto ele pedia a intercessão delas, e quanto ele rezava e confiava na oração, e elas falaram que elas conseguiram sentir, a partir da morte dele, parece que elas sentiram ele mais próximo ainda, sabe? Era uma certeza, tipo, das irmãs de que eles estavam no céu, sabe? E elas falaram que começaram a pedir, que hoje elas costumam pedir a intercessão do Carlo Acutis, as irmãs Clarissas desse convento que ele ia. E várias outras pessoas que foram próximos dele falam que sentiram isso também, né? Tem uma garota que estudou com ele que disse que ela nunca tinha participado da igreja, nada, mas só depois que o Carlos faleceu, ela foi impactada e ela então decidiu começar a participar da igreja, sabe? Por causa de tudo, né? Que ele havia passado e tudo. Então é interessante. Então, a vida de santidade, ela passa por isso. Eu acho que agora a gente pode ir para as nossas reflexões finais aí. Acho que já estou dando quase... eu quero comentar uma coisa, então. Quase. Eu quero comentar. Olha só, o José, ele comentou que Carlo Acutis, ele gostava muito de jogar futebol. Eu quero deixar um aviso às pessoas que não gostam de jogar futebol, como eu, ou que nem são boas. Não precisa jogar futebol para ir pro céu, tá, gente? Não se preocupem. Também não precisa programar. Se você faz alguma coisa e você gosta de fazer isso, você pode santificar isso para ir pro céu. Exatamente, acho que essa é a questão, acho que a reflexão que a gente pode fazer. O Carlo Acutis, ele é o que eu falei lá no início, ele viveu o ordinário de forma extraordinária. São José Maria Escrivá apoia essa ideia. Isso, exatamente, é bem nesse sentido. Então, ele cumprimentava todas as pessoas, ele conversava com todo mundo, ele ajudava todos que ele podia, ele ajudava diante das qualidades que ele tinha. Então, é uma coisa para nós, aqui para todos que estão ouvindo, a gente pensar aquilo. O que eu sou bom? O que eu posso oferecer? Sabe? Pode parecer uma coisa tão boba às vezes, mas é oferecer aquilo dali, sabe? É oferecer aquilo que a gente tem para aproximar, para ser um gesto de amor, realmente. Você é bom numa matéria, vê se você não pode ajudar alguém aquela pessoa.
sabe? Você é bom em português, ajuda lá. Às vezes alguém tem dificuldade, você é bom em matemática, ajuda. Você... seja o que for, sabe? Seja o que for, é você pensar, usar o seu dom de alguma forma para você evangelizar. Carlo Acutis, ele sabia programar, então ele resolveu fazer um site que ele queria divulgar a devoção eucarística, então ele montou toda uma exposição com fotos falando sobre todos os milagres eucarísticos da igreja, todos os milagres aprovados pela igreja, e ele construiu um site para isso, para divulgar isso, né, pelo mundo. Então é colocar o seu dom. Talvez você tem um dom artístico, talvez você é bom para lidar com vídeo. Pensa se talvez você não pode fazer alguma coisa, algum vídeo, criar um canal no YouTube para divulgar de alguma coisa, de alguma forma. Podcast? Um podcast nós estamos fazendo aqui. Não aqui não é o momento da gente se achar, mas a gente quiser colocar aqui uma coisa que a gente gosta. E bom, eu não sei se a gente ainda, mas a gente está se esforçando. Esse é o ponto. A gente está se esforçando, mas a gente está se esforçando e a gente aqui é uma forma que a gente coloca aqui. Então, seja aquilo que você faz, sabe? Você gosta de escrever, então por que você não pensa em escrever, né? Talvez pessoas, pode ser talvez um texto no Instagram, um texto no Facebook, pode ser talvez um texto para você enviar para as pessoas, talvez direto ali pelo WhatsApp, sabe? E até puxando até o exemplo que tu deu, que daí é de um ateu, mas talvez até pegando um exemplo um pouquinho do Nietzsche, se você quer escrever algo e usando o catolicismo, não precisa necessariamente escrever um tratado ou alguma coisa doutrinal sobre. Você pode escrever talvez um romance com questões católicas e transmitindo os pensamentos corretos. Isso, exatamente. Se você às vezes você tem um sonho de escrever, porque às vezes você pode talvez alimentar esse sonho e escrever, como a mulher falou, escreve um romance, escreve uma história de fantasia, onde o personagem ele tem valores católicos, onde você não precisa vender a história necessariamente como uma história católica, tipo, com esse rótulo que muitas vezes faz com que fique fechado só para quem já está na igreja e quem está fora não vai buscar. Então, pense nisso, pense de que forma você pode contribuir para alcançar as pessoas. E aqui é uma coisa muito importante, porque eu achei bem legal isso daí, é uma coisa que às vezes algumas pessoas é uma coisa um pouco que às vezes pode ser uma muleta para algumas pessoas, de dizer assim, que por causa do testemunho, então eu não preciso falar nada. E eu discordo um pouco disso, porque palavras também são necessárias. Claro, as duas coisas são necessárias, falar e testemunho. Palavras sem testemunho são palavras vazias. Mas testemunho sem palavra não tem profundidade. Sim. E eu gosto também de pensar, agora parece que tudo se volta para contágio e essas coisas assim, mas eu sempre gostei de pensar que o amor é contagioso. Então, se a gente se dedicar ao que a gente gosta, se a gente fizer com amor, aquilo vai de alguma forma impactar outra pessoa, a gente transparece aquilo e aquela pessoa que sente o amor também vai passar para frente. Então você atinge muito mais pessoas do que você está acostumado. Assim como, né, só que aí num nível bem maior, eu diria, mas o amor de Carlo Acutis repercute na nossa vida. Então, que a gente faça o amor que a gente sente também repercute na vida das outras pessoas. Bem. Então, beleza. Então, vamos encerrando aqui. Só os recados, né? A gente nos sigam lá no nosso Instagram. Bruna? Instagram? @café.católico. Isso aí, então nos siga lá, nos marque, ajude a divulgar esse programa, envia para as pessoas aí que você conhece. Depois do lançamento desse episódio, a gente vai fazer uma enquete e volte e meia a gente vai fazer enquete para vocês ajudarem a gente a decidir qual vai ser o próximo tema. Para vocês, né? E se não tiver enquete, vocês mandam numa DM pra gente. Vocês podem sugerir também, sugiram temas pra gente, tá? A gente agradece, sugiram pra gente, comentem o que vocês acharam do programa. E é isso, vocês podem ouvir lá no Spotify, tem o link no Instagram também pra vocês
quando vocês forem ajudar a divulgar, você pode falar para as pessoas ouvirem no Spotify, no Deezer, pelo link que tem na bio do Instagram, lá no site do Anchor. Também Google Podcasts, pelo iTunes, um monte de forma de ouvir. Ou agregadores de podcast, porque é mais acostumado a ouvir podcast. E aí, vamos para as nossas dicas culturais? Então, vamos começar com quem hoje? Vamos começar com Bruna? Então, eu tenho 2 dicas, tá? A primeira dica é uma série que o pessoal já tá bem popular, tudo, e eu que tô chegando atrasada pra assistir a série, mas eu achei incrível, que é a Brooklyn Nine-Nine. É uma série de comédia e aborda vários temas atuais. E são 20 minutinhos, é muito bom mesmo. É bem legal, bem engraçado. Assim, sério, gente, é muito top. Tem que assistir ainda. E tem graça tanto no legendado quanto no dublado, então, tipo, das duas formas são muito boas. E a minha segunda dica cultural é outro podcast católico, Tropa do Padre. É do diácono René, que participou conosco já, enquanto ainda era irmão René, agora já é diácono. Yeah! Eu quero alimentar mais essa amizade, porque se ele for pro México de novo, eu quero ganhar de novo doce de tamarindo. É bom? É muito bom. Vou cobrar o meu. Eu peço no cachorro. Marci? Então, na verdade, as minhas dicas acho que são mais filosóficas do que culturais, mas só queria deixar para cada um pensar o que você é bom, o que você gosta de fazer e como você pode evangelizar através disso, como você pode amar a Deus através das coisas que você gosta de fazer. Tem uma dica, Marci? Livro, filme, nada? Não, é só isso aí mesmo. Pedro? Tem uma dica muito interessante de uma comunidade de da Shalom, muito popular, que justamente vem em encontro daquilo que a gente discutiu hoje. A Shalom é uma comunidade dos missionários Shalom, né? Se torna um ministério, uma banda, né? E eles sempre buscam uma inovação daquilo que o mundo está consumindo agora. Eles conseguem cristianizar aquilo. Por exemplo, é muito comum eles terem músicas eletrônicas, músicas Então você tá falando do rockzinho. Ministério Missionário Shalom, não da comunidade Shalom. Isso, desculpa, Ministério Missionário Shalom. Eles sempre trazem essa questão da juventude. O importante deles é trabalhar com a juventude. Ouçam as músicas deles, são muito boas, muito atuais. Top. Só pra fazer um parênteses rapidinho sobre o Missionário Shalom, tá? É uma banda um ministério de quase 30 anos, e se tu pegar o primeiro álbum, ele é bem diferente do atual, porque a geração mudou, né? Então agora, por exemplo, tem música remixada com o eletrônico junto, então é muito bom. Tipo, dá pra você ouvir, pros seus pais ouvirem, né? Só pegar. Mas beleza. Então eu vou para minhas dicas aqui. Eu vou primeiro indicar a biografia do Carlo Acutis, que é Eucaristia Ministrada para o Céu, escrita por Nicola Gori, que é o postulador da causa de beatificação do Carlo Acutis. Livro muito bom aí, e um tamanho bem tranquilo aí para ler. É um livro muito bom de se ler. A segunda dica é o site, a gente vai deixar o link, carloacutis.com. Vou deixar esse link que é mais geral, porque daí vocês conseguem, tem ali através dali, dá para acessar o site da causa de beatificação dele, das associações ligadas a ele, mas também tem dois links ali interessantes, que é o link para o site que ele fez da lista de todos os milagres eucarísticos, com fotos, com a explicação de cada milagre, todos, e é bastante milagres. Ele fez uma exposição que ele criou, que ele idealizou, né, para poder divulgar os milagres eucarísticos. E tem também a lista de da exposição das aparições de Nossa Senhora. As aparições de Nossa Senhora, ele em si não conseguiu concluir, porque ele acabou morrendo antes de conseguir concluir o site da exposição de Nossa Senhora. Mas eu acho que depois da guia a exposição foi completada. É bem legal, é bonito. Eu não li tudo que tem no site, mas li pelo menos ali um pouquinho das Eucarísticas. É bem legal, ele detalha bastante, assim. Então é bem interessante para a gente conhecer sobre os milagres eucarísticos e ajudar também a divulgar essa questão da devoção eucarística. É isso aí. Considerações finais? O site que ele fez, só isso um comentário, eu descobri essa semana,
ele não é mais na estética que o Carlo tinha montado, mas todo o conteúdo ainda é dele, sabe? Então isso é interessante. Porque tem umas adições também de pessoas lá, tudo, assim. Mas a ideia geral tá lá e é bem... A parte da exposição, principalmente, a parte da exposição mesmo, das fotos, das imagens dos textos, aquilo é o que ele idealizou. Beleza, então é isso. Um abraço a todos que nos ouviram, nos acompanharam nesse episódio de podcast. Obrigado pela participação de todos. E é isso. Chegamos ao fim de mais este Café Católico. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe.